Os montados de sobro são ecossistemas muito complexos e de delicado equilíbrio, característicos da bacia mediterrânica com grande importância económica, social e ecológica em Portugal, ocupando atualmente cerca de 737 mil hectares, que corresponde a 23% da área florestal total. À semelhança do que acontece noutros países da bacia mediterrânica, a partir da década de 80, verifica-se em Portugal um agravamento do seu estado sanitário em zonas geográficas e povoamentos relativamente bem delimitados. Quanto aos fatores bióticos, foi verificado que o declínio da espécie está intimamente associado a padrões complexos, nos quais as pragas e as doenças são determinantes na morte dos sobreiros. O Platypus cylindrus, que atacava sobretudo árvores mortas ou muito enfraquecidas, surge nas últimas décadas associado ao declínio do sobreiro em Portugal, contribuindo para a mortalidade de milhares de árvores aparentemente sãs. Em algumas regiões do Ribatejo e Alentejo, poderá ser uma das principais pragas florestais que, devido a alterações da estrutura socioeconómica das explorações e às sucessivas secas, seguidas de anos muito úmidos, provoca a morte de milhares de sobreiros. A primeira etapa de qualquer estudo sobre o plátipo e sobre os seus efeitos nos sobreiros em Portugal tem que passar sempre por uma abordagem de aprofundamento do conhecimento da bioecologia. Sabermos o ciclo de vida do inseto, sabermos como é que ele atua fora do sobreiro, o que é que acontece entre o período de emergência e os danos causados nas árvores, qual é o período de maior atividade e que tipo de fatores ambientais possam influenciar a atividade do inseto são parâmetros muito importantes para a luta que se possa fazer a esta praga. Existem vários meios de luta, nomeadamente o químico, o biológico, biotécnico e cultural, sendo que a luta química, por utilizar produtos químicos e no setor florestal ser muito difícil pelos tratamentos homologados serem muito reduzidos e também por ser um inseto xilófago e subcortical, torna a aplicação de produtos químicos bastante difícil, onerosa e pouco eficaz. Portanto, para os proprietários é sempre muito importante procurar por outros meios de luta. E esses meios de luta, sendo biotécnica, biológica ou cultural, podem ser meios de luta eficazes, de baixo custo e vão promover o controle desta praga. Muitas vezes, quando andamos no montado, é fácil encontrar árvores com este aspecto. Geralmente com a copa com as folhas secas, às vezes já com poucas folhas, e questionamos muitas vezes o que é. Mas de facto o problema é o Platypus cylindrus, conhecido pelo Platypus, que é um inseto que ataca o sobreiro, geralmente as árvores pós-descortiçamento, portanto é preciso ter muita atenção ao sistema de gestão do montado relativamente à presença do inseto. É um inseto agricultor, ou seja, é um inseto que cultiva fungos e por isso se chama um inseto ambrósio. Não se alimenta diretamente da madeira do sobreiro, mas alimenta-se sim das hifas dos fungos que cultiva. Basicamente, este é o sintoma geral, mas depois precisamos de encontrar mais qualquer coisa para saber se efetivamente os sintomas estão relacionados com o Platypus ou não. Portanto, quando nos aproximamos da árvore, começamos a ver outros sinais, e estes sim, da presença do Platypus cylindrus. O que são? São buraquinhos com 2 mm de diâmetro, de onde sai um serrinho alaranjado,
Atenção que se nós viermos fazer uma monitorização das árvores durante o inverno, será muito difícil de encontrar estes buracos. Porquê? Porque a água limpa o serrim, portanto aí às vezes parece-nos que a árvore não tem ataques, mas tem. Estes buracos podem se estender por toda a árvore, desde a base até à união das pernadas. Geralmente esta zona da união das pernadas é uma das zonas de maior densidade de ataques. Ou então a zona do cepo, como vê, este ataque aqui nesta árvore é extremamente intenso nesta zona. Vêem-se estas camadas de serrim na base da árvore, extremamente característico dos ataques do plátano. Portanto, uma árvore com estes ataques é uma árvore que já não tem sucesso nenhum de sobreviver e, portanto, vai morrer resultante dos ataques do plátano. Árvore número 3. Okay. Ora, ano de descortiçamento. Descortiçamento 2017. Okay. A altura de descortiçamento. 2,20 m. Ok. Sónia, deixa eu ver aqui. O tipo de descortiçamento. É pau batido. Pau batido. O perímetro, a altura do peito. 145. 1,45 m. Tem algum tipo de feridas? Tem feridas. Ok. Classe de folha. Será uma classe 2. Certo. Danos, tem pontas secas. Insetos da copa. Não vejo. Não. No tronco. Tronco. Tens aqui cobrilha. Folha da cortiça. Cobrilha da cortiça. Não tens plásticos. Ok. Nem tens cerambix. Ok. Mais nada. Não. Ok. Mais alguma coisa? Não, está feito. Está feito? Bora. Próximo. Ora, árvore 87. Foi descortiçada em 2020. O tipo é pau batido. Tem feridas? Feridas, este lado não tem, este também não, este também não tem nada. Classe de esfolha. Olhando para a copa, fica uma classe 3. Danos. Tem pontas e ramos secos e tem insetos desfolhadores. No tronco, o que é que Tem tem? formiga, Sim. Não tem plátidos, nem outros insetos? não tem nada, Ok. Fungos também não? este também não. Ok. Está feita. Ora, árvore 169. Foi descortiçada em 2020. Vem com pau batido. Tem feridas? Tem aqui uma pequena ferida. Classe de escolha. Uma classe 3. Está a classe 3. Também temos pontas. Insetos da copa. Temos alguns desfiadores também. Do tronco, o que é que queres? Temos plásticos na base, Ok. Plástico na base. sim, plásticos na base. Vou ver agora outra vez. É só na base. Ok. Tem formiga. Não vejo mais nada, nem fungos, nem outros insetos. Ok.
Ora, número da árvore. 17. A altura do buraco. E 94. Ok, a orientação desse buraco. Sul. Ok. Montar a armadilha. Armadilha 84. Árvore 23. Armadilha 86. Temos dois Hoje é plátipos. dia 4. Hoje é dia 4. Tem bicho? Tem dois plátipos. Este. Este está. Feito. Este projeto pretende também definir um conjunto de procedimentos para melhorar a gestão dos montados, de modo a promover a capacidade de resistência dos sobreiros aos ataques do plático. Só após o abate da árvore é que nós conseguimos ver os danos do pláticos no interior do sobreiro. Ele faz o tal buraco de entrada, onde entra a primeira fêmea e a seguir o macho. É a fêmea que vai começar a construir as galerias. As galerias são todas ao redor do cerne da árvore, não no sentido longitudinal, portanto desenvolvem-se ao longo do tronco e vão criando estas galerias onde vão depositando os ovos. Quando se há o corte e se vê claramente as galerias, conseguimos verificar que há assim um revestimento negro. E precisamente este revestimento negro é os fungos que a fêmea inoculou para a alimentação das larvas. Portanto, aqui estão a ver
Muitas vezes, quando se dá o corte da madeira, as larvas, por as galerias terem sido interrompidas, começam a sair. Portanto, muitas vezes, quando nós cortamos as árvores e traçamos a madeira, esta é uma maneira também de controlar as populações do Platypus que está lá dentro. Por si próprias, as larvas começam a sair, as formigas começam a atacar as larvas e o Platypus morre. Não é por acaso que nos montados onde há ataques de Platypus, a incidência do carvão do entrecasco também aumentou. E isto porquê? Porque este é um dos fungos que é exatamente transmitido pelo Platypus. Portanto, muitas das árvores que são atacadas pelo inseto encontram-se já no estado mais avançado de mortalidade, perfeitamente com as placas carbonáceas associadas ao carvão do entrecasco. Como puderam constatar, a população de Platypus que está alojada no cepo é muito significativa e, se não se fizer um tratamento, irá reinfestar o povoamento. O tratamento do cepo é prioritário para eliminar qualquer novo foco de infestação. Para combater uma praga como o Platypus, uma das áreas mais importantes de investigação é o desenvolvimento de meios de luta. E a questão do desenvolvimento de uma armadilha eficaz com um atrativo baseado na feromona foi dos maiores achados
e que nós investimos muito tempo, desde 2010, para testarmos vários desenhos de armadilhas com a feromona, que é o cilindrivite, e até chegarmos a esta armadilha tipo slip que utilizamos no plateiçouro. No entanto, o desenvolvimento deste meio de luta ainda tem muito para avançar no sentido de melhorar a sua eficácia na captura desse inseto, e para tal utilizamos vários protótipos com diferentes cores ou com revestimento de cortiça para verificar se esse modelo é o mais eficaz na captura desse inseto. Este é 47. Tem muitos cá em cima. Tem muitos? Cá em cima, sim. Ela deve ter imensos. Estamos na terceira semana de utilização. Hoje é dia quê? 20. Foi entre os 20 e os 30. Está o...